Bom, bom dia a todos. Vamos começar, então, a aula de Arquitetura e Meio Ambiente 2, né, do dia 26 de maio de 2021. E nós vamos falar um pouco hoje sobre permacultura, né? Então, a permacultura ela foi proposta, né, inicialmente aí por Bill Mollison, tá? E ela tem vamos dizer assim, uma base, ela é uma base para toda, né, o que a gente chama hoje de design permacultural, né, que tem influenciado muito a arquitetura paisagística, a área de bioconstrução. E falando assim, design de assentamentos sustentáveis, ecovilas, né, é muito importante que nós estamos usando muitos princípios, a ética da permacultura, né, como base. Então, vocês vejam que eu falo, né, sempre assentamentos sustentáveis, e não falo assentamentos humanos sustentáveis, né? É de propósito, né, porque eu estou esquecendo dos humanos. É que, na verdade, nós já falamos sobre isso e é importante colocar, né, que assentamentos sustentáveis inclui todas as formas de vida. Então, não tem por que dar ênfase, né, e colocar assentamentos humanos sustentáveis, né? É um assentamento ali, é um espaço construído, né, tá? E ele embarca aí todos os seres vivos. Então, assentamentos sustentáveis. E ecovilas. Então, na aula passada, nós vimos o conceito de ecovila. Vimos que uma ecovila, né, não é um local somente, né? Ecovila também são as pessoas, mas também não são as pessoas enquanto indivíduos, são as pessoas enquanto organizadas em comunidade. Então, não adianta você chegar, né, e falar, olha, vamos fazer uma ecovila aqui, reúne ali pessoas que você encontra na rua ali, né, olha que legal, vou também, né? Não é assim, né? Tem que ter uma coesão, tem que ter uma cola, que a gente chama, né? Que são os princípios em comum, princípios éticos que tem que ter em comum, tem que ter vontade transformadora, né? Então, quando a gente fala de permacultura, se vocês quiserem abraçar a permacultura na vida profissional de vocês, não pode negar a transformação. Ou seja, ela é transformadora, ela tem um potencial transformador, né, na carreira de qualquer um. Foi assim também comigo, né? O meu aconteceu na década de 80, quando eu vivi numa ecovila e teve os primeiros contatos com a permacultura. Então, os princípios permaculturais, eles são muito adequados, são fundamentais, que se tivessem sido aplicados, né, sendo aplicados hoje, né, nos locais, nós teríamos um mundo muito melhor, né? Então, vocês vejam que interessante, já passa do sistema deles. Olha aqui, eu vou até aumentar aqui para vocês, ó. Então, todo mundo que faz um trabalho, né? Então, o Bill Mollison, que fez a permacultura, e ele pegou, ele deixou a obra dele livre. Sabe o que é isso? Ele publicou livros, tudo, mas livre. Ele não quis ganhar em cima de nada disso, né? Então, o que você vê aqui, a obra da permacultura, aqui, ó. Eles estão falando aqui, ó. Nós temos respeito a humanitárias tarefas de amor nesse trabalho, frequentemente árduas e sempre cuidadosas, né? Então, coloquei os panfletos no domínio público. Olha só que interessante, ó. Então, já passa pelo sistema deles, não é de acumulação de bens, eles podiam estar ganhando aí, né? Não, domínio público. Inclusive procurando pessoas para fazer traduções para outras línguas para atingir mais pessoas. Aí, ó, precisamos de tradutores voluntários, né? Então, hoje já tem, né? Esse livro já é de uma, tá? Então, aqui aqui é traduzido para português por Cássio Taviani, um voluntário. Então, são todas pessoas que estão trabalhando para um bem maior. Então, esse livro aqui eu também vou deixar
livre, ele já é livre, né, pessoal? Vou deixar livre para vocês verem. Mas, assim, é de 81, né? Então, quando vocês começarem a ler esse livro, vocês vão, se vocês perceberem, vão ver que tem um potencial transformador na vida de qualquer um, um transformador enorme, tá? E ele é uma referência, né, em tudo que eu falo. Tudo que eu falo, com certeza, tem como referência aí também a permacultura. Então, eu vou já passar para vocês, né, alguns fundamentos, mas, que eu falei, aquela obra lá, o inicial lá, né, dos princípios da introdução à permacultura é fundamental, né, que eu vou passar aqui a uma coisa bem resumida, para uma aula, né, mas quem tiver vontade de detalhamento maior, tudo, né, vai estar aí, pode aprofundar bastante, reservar alguns momentos do dia para essa leitura, que elas são leituras transformadoras. E as pessoas, qualquer pessoa, é uma dica que eu coloco, que eu uso também. Eu leio, inclusive, a primeira coisa que eu faço no dia é ler essas obras que são aí inspiradoras, que são obras transformadoras, né? Para que eles atuem no meu dia e também nessas ideias desse dia. Então, eu já trabalho com isso no começo do dia. Tá? Então, vamos lá. Então, ética, princípios éticos da... Opa! Vamos trabalhar um pouco com os princípios éticos. Está dando para ler aqui? Sim, é uma flor, né? Isso. Uhum. É a flor da permacultura. Tá? Então, a palavra permacultura, né, ela foi utilizada inicialmente por Bill Mollison, né, e pelo Holmgren, que é o que escreve aí nos anos 70, para descrever o que é a permacultura. É um sistema integrado de animais, vegetais, perenes, né, ou que se perpetuam naturalmente e são úteis, né, e são, na verdade, se úteis eu não gosto muito, né, mas que acompanham o ser humano e que são importantes, que estão ali, né, no mesmo ecossistema ali do ser humano, né. Então aí vem uma questão de não usar assentamentos humanos, mas assentamentos sustentáveis. Agora, uma definição mais atual, né, que reflete essa ampliação daquela primeira abordagem, né, que foi exposta no livro Permacultura 1, que eu também tenho esse livro, tá muito bom. Então, permacultura é paisagens conscientemente desenhadas que reproduzem padrões e relações encontradas na natureza e que, ao mesmo tempo, produzem alimentos, fibras, energia em abundância e suficientes para prover as necessidades locais. Então, as pessoas, as suas edificações e a forma como se organizam são questões centrais para a permacultura. Então, a permacultura passou de uma visão de agricultura permanente ou sustentável para uma visão de cultura permanente e sustentável, que é mais amplo, né? A agricultura, você está ali dando ênfase na produção agrícola e tudo mais, que foi as ideias iniciais do Bill Mollison, né? Mas depois ele passa a trabalhar, né, com um sistema mais amplo, certo? E, né, quais são os princípios éticos da permacultura, né? Então, que está no ponto mais crítico da permacultura, né, é a sua ética. Que ela tem uma ética, né, baseada em 3 princípios, que é cuidar da terra, primeiro princípio. Segundo princípio, cuidar das pessoas. E terceiro, compartilhar. Olha só, cooperar. Então, esse é um princípio que eu já tinha falado, né, na aula passada, mas hoje nós vamos dividir, tá? Então, esses 3 princípios éticos, né, e sendo um pouco que é mais difícil
entender, é o terceiro princípio, né? Que cuida da terra, né? Cuida das pessoas, cuidar das pessoas, fundamental também. E, né? Na verdade, essa terra aí, quando fala terra, ele está se estendendo para todos os seres vivos, tá? Então, cuidado dos ecossistemas. Cuidar das pessoas, né? Principalmente das relações entre o ser humano. Por isso que eu falei que não adianta ter um conjunto de pessoas ali que não tem muito a ver e você querer formar uma ecovila ali com elas. É o caso, por exemplo, de um loteamento. Olha, nós estamos fazendo aqui um loteamento, uma ecovila, entre aspas, aí, né? Estão vendendo os terrenos, né? A chance disso dar certo como ecovila é muito baixa. Porque o que está ali tem que ver muito o perfil dessas pessoas, o que está unindo essas pessoas. O que vai fazê-las viver em comunidade? Tem vínculos essas pessoas? Né? Então, cuidar das pessoas é muito as interações das pessoas. Porque não adianta formar um grupo aí, né? E mal se conhecem, que mal se falam, né? Vão viver como vive-se hoje, em prédios, em condomínios e tudo mais, né? Umas pessoas, às vezes, mal falam umas com as outras. Não é por aí, isso não é uma ecovila, tá? Agora, o compartilhar é a base. Porque se você tem, né, um excedente hoje, eu estou ganhando 10 mil, exemplo, eu estou ganhando 10 mil, está me sobrando 3 mil. O que você faz? Eu vou guardar para mim, para reservar isso para o futuro. Tá? Uma preocupação interessante, né? Importante para o futuro, pensar no futuro. Mas isso nós estamos falando de uma parte, né? E uma parte do excedente, vamos dizer, nesse conceito permacultural, você deveria usar para outras finalidades. Mas que finalidade, né? Ajudar no empreendedorismo do grupo, né? Auxiliar pessoas que estão passando dificuldades no grupo, partilhar o que você tem de excedente. Mas olha que loucura, imagina alguém pegar e falar, eu vou dar uma parte do meu salário para ajudar outra pessoa ali, né? Ninguém pensa muito bem, ninguém faz quase isso aí, né? Muito difícil, mas no Ecovila se faz, tá? Então as pessoas acabam, todas que vivem naquela comunidade, elas acabam se sentindo mais seguras, tá? Então eu vivi em 1988 uma ecovila chamada Centro de Vivências Nazaré. Eu estava saindo da faculdade, quis fazer ali meu ano sabático, né? Refletir sobre o que eu queria direito no futuro, trabalhar, e também estava sem muitas perspectivas de emprego e tudo mais, então eu quis ali sair para refletir um pouco. E só que eu tinha um problema, né? Meu pai estava doente, meu pai era autônomo, não tinha como me ajudar ali muito na Ecovila, eu tinha que trabalhar. Na Ecovila não, na minha vida, né? Aí eu tô contando essa história para vocês entenderem a questão do partilhar, tá? Por causa disso. Cheguei lá, né? Falei para eles, olha, eu gostaria de viver aqui, só que eu tô sem condições agora financeiras de pagar qualquer valor aí para vocês nesse momento, né? E eu consegui pagar com serviços. Falei, tudo, né? Vai trabalhar para caramba, né? Pensei, né? Mas pelo menos eu tô aqui, tô fazendo alguma coisa, né? Falei, tudo bem. Você pode ficar aqui, né? Não é obrigado nada. Inclusive lá tinha um envelope, pagamento lá da sua estadia lá era um envelope em branco, sem nomes, que você colocava o quanto você podia colocar ali para pagar a sua estadia. Não tinha valor de estadia. Olha as diferenças de uma ecovila, para vocês entenderem, né? Isso para visitantes, né? Aí ele falou, então você vai ficar um período experimental aqui, tá? Certo? Então tinha que passar por essas. Eu já conhecia a Ecovila, já tinha visitado ela, feito vários cursos, mas nunca uma vivência prolongada lá. Bom, aí eu fui, né, viver mais tempo lá, né? Então ficou uma vivência ali de experimental de 3 meses. Então, e aí eu fazia os trabalhos. Então chegava no começo da semana lá é segunda-feira, tinha uma partilha de trabalho. Então, né, e era muito interessante essa partilha, porque, vamos dizer assim, as pessoas, né, vamos dizer, cuidar do jardim é uma coisa,
cuidar da marcenaria é outro, ajudar na cozinha, né? Ajudar na limpeza, tá? Ajudar na limpeza interna, banheiros, né? Limpeza externa, né? Limpeza, ou seja, cada um tinha umas tarefas, né? E aí eu falei, ó, vou me colocar aqui para as tarefas mais, acho que ninguém vai querer, né? Que é a tarefa de limpeza, né? De banheiro, essas coisas. Eu começar aqui, né? Tentando ajudar nas coisas mais... Putz, eu não conseguia pegar essa vaga. Era ao contrário, justamente, as pessoas se dispunham a fazer aquilo que era mais difícil, primeiro. Por uma consciência ética, uma consciência... Então era até difícil alguém pegar a vaga para limpar banheiro, para essas coisas. Eu falei, que lugar louco. As pessoas querem fazer o que é mais complicado. Eu falei, tudo bem, então eu vou cuidar do que eu sei, sou ecólogo, né? Cuidar da parte da horta, essa semana, né? Eu sei que demorou umas 3, 4 semanas para eu conseguir pegar o banheiro para limpar. Mas é interessante, né? Então a visão é muito, muito diferente. Então eu vivi lá, aí eu falei, vou trabalhar, né? Vai sobrar pouco tempo para minhas leituras, que eu queria ler, tudo, né? Nada disso. Eu trabalhava 4 horas por dia somente, tá? 4 horas por dia. Trabalhava das 8 ao meio-dia, depois eu não podia trabalhar. Não. O restante do tempo agora é para você se dedicar ao teu crescimento pessoal, espiritual, né? Tem a nossa biblioteca lá. A biblioteca é enorme, linda a biblioteca. Então eu passava, e os cursos que a gente podia fazer? Vai fazer outros cursos, vai fazer... E não era só para mim isso, para todos os moradores da Ecovila. Então, você imagina, olha a diferença que é viver numa ecovila. Vocês estão entendendo? Estão sentindo? Não é ilusão isso aí, estou falando que eu vivi isso. É a forma. Ah, mas e dava certo o trabalho de todo mundo? Olha, parecia mágica. Teve um dia que eu estava ajudando na cozinha e estava frio e nós temos o levain. Não sei se você sabe o que é levain. Levain é um fermento natural. É o que faz a fermentação natural de pães e tudo mais. E o levain estava meio lento, porque estava frio. Né? Eu falei, putz, os pães não estão crescendo. Eu estava cuidando do pão, falei para ela, o pão está crescendo, eu estou preocupado e tal. Falei, não, vai lá, coloca no sol ela, coloca lá, fica calma, né? Não era cozinha, ela era uma bruxinha. Ela tinha umas mãos assim. Aí ela falou, vai lá, coloca lá no solzinho, que em pouco tempo o levain vai... Então as coisas, quando estava desandando, parece que era tudo errado, ela simplesmente falou, faça isso. Parece que já tinha já o plano B lá, né? Então colocava lá, funcionava. Então as coisas fluíam numa harmonia, assim, olha, não que as coisas não davam errado, de vez em quando algumas coisas atrasavam, davam errado e tal, mas a maior parte do tempo as coisas fluíam muito bem, né? Por causa da energia lá era muito boa também, eu vou dizer para vocês, né? Então a gente tinha uma experiência de partilhar as coisas, partilhar desde o tempo. Então não adianta alguém ficar trabalhando muito aqui. Então quando tinha algum trabalho que estava estancado, aí a comunidade toda ia ajudar. Entenderam? Mas ninguém ficava trabalhando muito mais do que precisava. Era 4 horas. Às vezes, assim, uma ocasião ou outra que tinha alguma coisa que deu problema, 6 horas. Mas não mais do que isso. Então, por exemplo, precisava da colheita, precisava todo mundo. Fazia um mutirão e ajudava. Então, tinha essas coisas que fortaleciam o grupo. Então, você se sentia fortalecido e você se sentia também, né, seguro. Olha que legal. Né? Então, se sentia seguro lá. Então, não tinha, veja, eu não tinha dinheiro, né? Estava com pouco recurso, meu pai estava com problema de saúde, como autônomo também não tinha como subsistir, né? Então, na verdade, para mim foi bom porque eu dei um tempo ali em que seria um tempo mais crítico da minha vida, talvez, se eu estivesse fora dali, né? Ia ter dificuldade, ia ter que trabalhar, fazer... Não que eu não possa trabalhar, pelo amor de Deus, é que eu estava estudando ainda, né? Estava terminando minha faculdade, eu tinha terminado a faculdade, mas faltava o TG entregar. Sistema igual ao de vocês, né? O último ano não tem quase disciplina e você faz isso. Então aí comecei a partilhar. Então eu tinha poucas roupas, alguma coisa, começou o que acontecer lá, né? Ele falou,
Nós notamos que você está com poucas peças de roupa. Trazia uma calça jeans para mim lá. Trazia uma blusa para mim. Cobertor. Né? Até a Ana falou, né, de compartilhar, né? Eu sei que eu tive assim, uma experiência de partilha, me dava segurança. E ninguém ali era rico nem nada, não. Tá? Até tinha pessoas que tinham ótimas condições, mas nem transparecia isso lá. Porque, na verdade, a gente nem via a cor do dinheiro lá. Claramente isso, nem via. É interessante isso, né? Mas tudo funcionava muito bem. Então, partilhar, à medida que você tem uma partilha nesse nível, né? Das pessoas se importarem, olha, uma pessoa lá não está legal na comunidade, ela está precisando. Não. Pouco ajudava todo mundo. Então, eu tinha abundância também. Olha que interessante, hein? Até eu falei, nossa, nunca tive tantas roupas assim. Aí eu tinha as roupas minhas, tudo lá, né? E, logicamente, isso foi um aprendizado muito grande, de partilhar aí, não é só as coisas, partilhar tempo, partilhar. Então, algo que a gente não vê, ou vê muito pouco, somente nesses tempos de pandemia, né? Na nossa sociedade. Esse é o partilhar. E aí, né? Não sei se vocês entenderam melhor um pouco aí o que é esse partilhar, né? Vejam, partilhar tempo, partilhar cuidados, partilhar atenção, tudo. Não é só recurso financeiro. Eu não tenho dinheiro para ficar ajudando as pessoas, né? Mas às vezes você chegar ali, um morador de rua, né? Esses dias eu cheguei no morador de rua e falei, como que é seu nome? Mas ninguém perguntou seu nome. Eu falei, não, mas eu gostei de falar seu nome, né? Você é chamado de João Grandão pelas pessoas aqui. É João Grandão? Eu falei, João Grandão. Como que é teu nome? Meu nome, né? Puta, agora eu esqueci o nome do cara. Começa com A. Mas faz uns 15 dias que eu falei com ele. Como que é o seu nome? Meu nome é Araújo. Bom, eu vou lembrar já. Aí ele falou o nome dele, eu falei com ele, falei, né? Ele falou, mas o senhor já está com idade boa, avançada já, porque o senhor não está aposentado? Eu falei, eu não sei como que é a aposentadoria, né? Só um minutinho que chegou aqui. Então, vai lá. Aí eu cheguei para ele e falei, mas como assim? O senhor tem direito à aposentadoria. Quantos anos o senhor tem? Eu não sei. Puta vida. Falei, caramba, né? O senhor tem que procurar uma assistência social, né? O senhor tem direito à aposentadoria, né? O senhor já deve estar mais de 60 anos, né? Ele, acho que é isso sim, tem mais de 60 anos, sim, mais de 65 até. Falei, então, o senhor não vai atrás. Então, aí, o ajudar seria uma forma de ir atrás ali, ajudar ele no sentido de dinheiro, mas informação. Entenderam? Então, nós precisamos trabalhar com essas coisas. Esse é o partilhar. Tá? Esse é o partilhar. Não precisa ser partilhar de dinheiro, nem nada. Às vezes, o que você tem, às vezes, que é o mais precioso, que é o tempo, né? Para mim, é uma correria, a vida também. O tempo, para mim, é o mais precioso. Do que até mais que o dinheiro. Bem mais, né? Tá? Então, a gente trabalha com isso. Aí, esses princípios éticos, eles se integram em 7 campos necessários para a sustentação da humanidade ao longo do período do declínio de energia. Olha só que interessante. Ele já fala de um período de declínio de energia. Então, vamos lá. Os princípios aqui, né? As 7 pétalas. O manejo da terra e da natureza. Espaço construído. Olha só. Ferramentas e tecnologia. Cultura e educação. Saúde e bem-estar espiritual. Economia e finanças. E posse da terra e comunidade. Então, e aqui vocês estão vendo uma série de textos aqui em volta, né? E vocês estão vendo aqui, primeiro de tudo, uma espiral. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Estão vendo essa espiral aqui no fundo? Quer dizer que isso aqui tudo tem que estar integrado. Não adianta as pessoas trabalharem com espaço construído separado do manejo da terra, das ferramentas e tecnologia que eles usam. Tá bom? Não é por aí. Mas aí,
esses textos aqui, próximos aqui, né? Então, por exemplo, manejo da terra e da natureza, ó, agricultura orgânica e biodinâmica, horticultura bioextensiva, o extrativismo de forma controlada, cultivo de verduras, plantas da floresta, banco de sementes, já está entre espaço construído e manejo, ó, porque o cultivo de verduras geralmente é feito no espaço construído pelo homem. Olha que interessante, né? Aí, ó, espaço construído, bioarquitetura, captação da água, reuso, energia. Hoje entra muito mais coisa aí, né? Materiais de construção naturais, construção pelo proprietário, olha só. Então, é uma das coisas que tinha na Ecovila que eu esqueci de falar, o partilhar. Como que era feito partilhar, né? Era feito em mutirão. Então, entre as pessoas da Ecovila? Não só entre as pessoas da Ecovila, entre as pessoas da Ecovila, pessoas do entorno, porque a Ecovila era ativa, tinha ativismo. Nós produzimos a nossa verdura e nós compartilhávamos com os vizinhos. O excedente, partilhar excedentes. E, por sua vez, essas pessoas criavam laços conosco, né? Então, eles participavam, conviviam ali na Ecovila, entravam. A Ecovila não era fechada, não era condomínio fechado, né? Eles entravam ali, vinham conversar, vinham partilhar os momentos. Lógico, respeitavam nossas regras, né? Nós éramos lacto-vegetarianos, então ninguém ia trazer coisa para comer lá de carne, nem nada, que é um desrespeito profundo aí a quem é vegetariano. Você trazer alguma coisa de carne para comer junto, alguma coisa ali. Não pode, tá? Não façam isso. Principalmente com veganos. Então, eles respeitavam. Então, eles traziam lá, nós trocávamos as verduras com leite, eles traziam leite para gente, que a gente usava, né, bastante, para queijo e tudo mais. Quer dizer, tinha toda uma troca, né? Então, tinha uma evolução do sistema do design da permacultura. Ele funcionava de uma forma muito fluida, muito legal, e havia essas trocas não monetárias, né, sem ser o dinheiro em si, né, mas trocas, né, de produtos, serviços e tudo mais, que faziam com que os laços se estreitassem. Então, isso é importante. Então, olha só, a construção pelo proprietário é isso. Não só eu trabalhar, as pessoas. Então, não tinha muito sentido, né, você fazer a construção, né, contratar alguém lá, contratar um servente pedreiro, contratar... Não, era feito pelas próprias pessoas. Eu ajudei a construir algumas casas até, e não era tão pesado assim, a gente trabalhava, cansava, descansava. O ritmo não é esse ritmo frenético e louco e obsessivo que nós temos hoje pelo trabalho. É outra questão. O tempo é visto de outra forma, né, numa ecovila, respeitando o tempo humano. Então, eu trabalhava, né, fazia lá, e rendia as coisas. Eu não sei explicar para vocês como mágica, né? As coisas rendiam mais porque as pessoas trabalhavam muito mais motivadas, com mais energia, com mais... Sabe? Eu via isso, sabe? Então, a gente... né? Então, construção pelo proprietário, design passivo para energia solar. Isso aqui foi escrito na década de 70. Olha só. Né? Agora estão falando em edificações passivas, né? Mas isso aí é bem antigo já, né? E não é só para energia solar, para tudo, né? Carvão e gasificação da madeira, né? Hoje nós falamos em muito mais outras fontes de energia, né? Design passivo para energia, ferramentas manuais, né? Ferramentas primeira vez que eu vi, né? Como que eles chamam lá? Ferramentas todas voltadas para usar energia humana. Então tinha uma bicicleta que você pedalava, fazia exercício, só que ela era uma lavadora de roupa. Já viram isso? Meninas? Já viram essas questões aí? Então, ela produzia, lavava roupa com você pedalando. Diferente, né? É uma coisa bem diferente. Então, são ferramentas e tecnologias voltadas ali porque é possível. Então, nós não queríamos usar, e lá também faltava muita energia. Então, nós tínhamos produção de energia pedalando, né? Naquela época, nós estamos falando da década de 89, energia fotovoltaica caríssima, não tínhamos lá. Então, quando acabava a energia, tinha lá umas
umas 3 dessas bicicletas, a gente ficava pedalando, se revezava e produzia energia para a comunidade, tá? Pelo menos para o básico, lá para alimentar, né, a comunidade. Então tinha ferramentas todas feitas, né? Muita coisa feita manualmente. Era muito interessante isso, porque nós não tínhamos também muitos recursos para comprar ferramentas, tá? O transporte era feito por bicicletas, ferramentas manuais, tá vendo? Tinha muito reuso, muita reciclagem de coisas, a gente não jogava fora, né? Então, o lixo para um é o tesouro para outro. A gente tinha esse lema, tá? O lixo para um é o tesouro do outro. Interessante isso. Então, a gente colocava tudo ali. Cultura e educação. Educação em casa e pedagogia Waldorf. Tínhamos lá também. Então, foi uma época que eu nunca aprendi tanto, estudei tanto também. Tá? Porque tinha essa visão, né, de você estudar, de ser autodidata e também de trocar conhecimento com as pessoas. E na biblioteca eu não ia ficar estudando só. Conversar com as pessoas, né, numa conversa bastante profícua, né, não jogar papo fora, né? Também é bom, mas ali era para aprender. Outra questão também, leitura da paisagem. Aí que eu aprendi, né, nesse tempo curto que eu fiz aí 1 ano, leitura da paisagem, arte e música participativa. Aí, tendo aqui em volta saúde e bem-estar com cultura, parto em casa e aleitamento, né? Ecologia social e pesquisa de ações. Então, nós trabalhamos muito com isso. Peraí, como que vai ser como que é a decisão lá, professor? Como que é a decisão? Né? Então, a gente tem decisão democrática, que é um avanço já, mas é uma coisa muito atrasada. Estamos vendo aí o nosso país e como funcionam as democracias, né, entre aspas, né? Hoje é muito mais a sociocracia. Democracia funciona assim, né? Então, está numa reunião do condomínio, vamos decidir aqui se vai ter tal gasto aqui para a pintura do prédio. Então, 10 pessoas ali, 6 levantam a mão e falam, quer pintar o prédio. As outras 4 que perderam, criou uma divisão, né, na verdade, né? Bom, vocês perderam, vocês não querem, mas... não tem isso na Ecovila. Não tem isso, levantar a mão, dizer, não, a sociocracia trabalha no consentimento de todos. Tem que ter o consentimento de todos, né? O consenso, vamos dizer assim, tá? Técnicas de consenso. Então, por que? Vamos conversar com o pessoal que não quer. Espera aí, pessoal, por que vocês não querem a pintura agora? Pô, nós estamos num momento aí crítico de pandemia, a nossa renda diminuiu, né? Eu acho que se não for para coisas críticas no condomínio, uma coisa estética como a pintura deve ser deixada para depois. Então eu tenho minha situação, a situação da família ali, ou seja, já começa a ouvir as pessoas. Por que elas não querem que aumente? Será que não querem ver o prédio bonito? Não é isso, é falta de grana, dinheiro. Então... Professor, Oi. eu acho legal essa ideia de ecovila e tudo mais, mas sabe do que eu morro de medo? Daquela questão de seita. Lembra no passado? Eu não lembro nem o nome daquele cara, acho que era Ranieri, que ele fez um negócio tipo assim, e, sim. e aí ele mandou todo mundo para aquele lugar lá, e aí eles tomaram aquele negócio e todo mundo morreu, sabe? Ai, eu morro de medo desse negócio. Não confundir seitas com ecovila, tá? Não tem nada a É, ver. Não, não. Não não. tem nada a ver. Eu esqueci de falar, né? Lá não tem, nesse local, né? Que eu vou falar ainda de religião, assim, no estar, bem-estar. Mas, professor, assim, por exemplo, esse conceito de ecovila, né, tem relação com a união das pessoas que estão morando ali dentro e tudo mais, mas como saber o limite, sabe? Que essas pessoas podem, por exemplo, não falo nem exigir das pessoas que estão morando ali para que elas façam parte daquilo que é pregado ali dentro, sabe? Como você mesmo está mostrando nessa florzinha, sobre economia, finanças, saúde e bem-estar, cultura e educação. E tem essa parte de educação em casa, por exemplo, parto humanizado. Como saber o limite disso, sabe? Bom, Sabe? claro, eu entendi sua pergunta e é fácil, dá para responder sim, claramente para você.
não pense que a Ecovila não tem regras bem claras, que se você transgredi-las, né, lembre-se, eu fiquei lá, fui convidado primeiro a ficar por 3 meses no período experimental, mas se eu não tivesse seguido as regras, tá, meus direitos e deveres lá, se eu não tivesse colocado isso, eu seria convidado a tchau da Ecovila, entendeu? Sair da Ecovila, tá? Assim como aconteceu com algumas pessoas lá. Então, não é assim, né? Tudo uma maravilha, porque realmente, mas tem regras, as regras são claras. A primeira coisa que eu recebi lá, quando eu entrei, foi um caderno com as regras do local, os horários, é muito importante. Poxa, né, aqui tem os horários aqui, né, podia até questionar lá, né, e daí eles falavam simplesmente, ó, essas regras foram feitas pela comunidade que vive aqui, tá? E o horário, sim, é importante para ter harmonia nas atividades. Se você não concorda, não dá para você conviver aqui. Simples assim. Entendeu, Rafaela? Agora, nós Sim. podemos, se você tiver argumentos fortes para indicar por que esses horários estão errados, converse conosco. Sempre é falado assim. Sempre. Nos convence, então, de que nós não devemos ter esses horários tão rígidos, vamos dizer assim, né? Que eu, como jovem naquela época, achava que acordar 5 horas da manhã tal, era meio complicado. Mas, na verdade, não era obrigatório. Era desejável, não era obrigatório, né? Para fazer meditação e tudo mais. Mas depois eles me explicaram o porquê desses horários. São horários que você está mais propício a isso, né? Mas, assim, eu não era obrigado a participar. Tanto que o dia que eu não queria participar, não participava. Isso não era o problema. O problema era a questão de trabalho, de alimentação. Você não podia comer na hora que você quisesse. Tinha horários de comer porque as pessoas precisam preparar as comidas nos horários, depois limpar os locais nos horários, para não bagunçar a vida deles, né? Então, é muito importante, mas tinha regras claras de convívio. Não tinha religião. Não. Ah, então a pessoa é toda ateu ali. Não, 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 não. Não, cada um professava a sua fé, a sua religião de uma forma livre. Tinha vivência de Hare Krishna com ateus, com católicos, com espíritas. Ali não estava em voga isso, né? Os caminhos para a espiritualidade não eram discutidos nesse sentido, tá? Qual que é melhor, qual que é pior. Então não tinha uma seita, não era. E a maioria das ecovilas, né? Tem ecovilas que são espirituais, sim, né? Sim, mas você não é obrigado. Se for obrigado, já entra na questão das seitas, né? Aí já entra num caminho perigoso, tá? Tem algumas que se intitulam ecovilas e são desse jeito, mas não são ecovilas porque não estão seguindo os princípios éticos, não estão cuidando das pessoas. Quando você força as pessoas a seguir caminhos que não são os naturais delas, inclusive para a religião, né? Você está criando, você não está respeitando as pessoas, que é o segundo grande, né? Cuidar das pessoas, que é o segundo grande lema, né? Princípio ético da permacultura. Então, é muito importante. E para funcionar tem que ter regras, sim, viu? E não pense que não tinha. Você era chamado, a forma de dar a bronca na pessoa que transgredia, né? Dar os avisos, era diferente. Nunca em público. Chegava lá, né? O que está acontecendo, né? Olha, aqui nós temos essa regra, assim, 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 você transgrediu, né? O que está acontecendo? Então, você era chamado a conversar, tá? E explicar os motivos, e, né? Tudo mais. Então, tem isso, tá? Acontece isso. Então, o que as pessoas colocam muita dificuldade de aplicar os princípios do Ecovila, né? Realmente porque se pensa em grandes grupos. Você não pode pensar em grandes grupos. É uma outra coisa também. Ela tinha um limite, né? Inclusive, eu só entrei na Ecovila porque estava dentro desse limite de pessoas, tá? Que era 50 pessoas. Mais do que isso, eles estabeleceram que aí já ia superlotar o local, já ia começar a criar mais problemas. Pessoas, estou dizendo, para ficar ali morando fixamente, tá? Pela estrutura que eles tinham, tá? Por tudo, era um número de... E um detalhe importante, fundamental nessa Ecovila. Essa Ecovila era mais dedicada ao crescimento espiritual das pessoas, tá? Se dedicava mais a isso. Então, eu era indivíduo. Como assim?
sou indivíduo. Ah, claro que eu sou indivíduo. Ah, não, mas, por exemplo, estou eu e minha esposa. Mas se eu fosse casado naquela época lá, tá? Se fosse casado, tá? Eu teria que ver não é uma ecovila para famílias. É isso. Eu teria que ver no meu quarto, minha esposa no dela, tá? Não é uma ecovila para famílias. Tanto que eles tinham outra dessas ecovilas deles para famílias, que é diferente, tá? Então, tinha as regras. Tanto que quando eu saí, né, eu arrumei uma namorada lá por lá mesmo, ele acabamos que eu saí, porque aí não podia mais o casal ficar lá, tá? Dessa forma como casal, como vivendo maritalmente, juntando, não ficando junto, né? Então tinha regras, tá? Tem regras claras. Mas aí eles tinham outro local para ir, né? Então é uma das questões ali. Então, eu não sei se eu respondi, né? Mas tem regras bem claras, rígidas algumas, né? Rígidas. Aceito até a sua argumentação, né? Mas, assim, você tem que convencê-los. É a questão do consenso. Faz uma reunião, né? E você tem que convencê-los. Então, uma das coisas que eu consegui, até numa reunião dessas, convencê-los, né? Foi da técnica lá no plantio. Né? No plantio estavam plantando e não estavam respeitando a margem do rio. Como eu era um ecólogo, tinha acabado de fazer o curso, eu falei, olha, na beira do rio, aqui na represa, né, que era uma represa lá, são 100 metros. A gente não pode construir nada e não pode ocupar isso aqui. Pode plantar nessa área? Pode fazer, mas não pode ser um plantio intensivo e nem pode ser algo que prejudique aí a represa e tudo mais. Aí, eles não tinham essa regra. Aí eles criaram, falaram, tá bom, não, é baseado em lei? É. Tal. Colocou essa regra lá. Então, não era por ser de fora que eu não era respeitado. A minha palavra valia, desde que eu convencesse a todos que aquilo era importante. Entendeu? Então, tem regra, sim, tem funcionamento. E ali as pessoas que vêm assim, né? Por exemplo, eu vim indicado por um amigo meu, né? Então, eu não surge do nada ali, vai ali, eu quero morar aqui, né? Você vai fazer primeiro uma vivências lá de curto período, depois você vai poder morar lá, que eu acho que é o caminho correto. Você vai ter, tanto que existe muito isso nas ecovilas. Você faz um período ali de trabalho voluntário, né? Se você quiser em qualquer ecovila do mundo, né? Ecovila bem estruturadas, elas têm esse local para acomodar as pessoas voluntárias. Você vai fazer trabalhos, passar um período da sua vida ali, né? E tem, como eu falei, né? Você está ajudando e está aprendendo também, né? Tem tudo isso aí, tá? Não sei se eu respondi, Rafaela, mas não é livre assim, e não está ligado. As comunidades que estão ligadas à religião, né? Elas são comunidades. A gente não fala só que pode ter uma preocupação com a ecovila, né? Mas assim, à medida que essa religião ela pode perturbar até o equilíbrio, tudo não é uma ecovila, né? Ainda mais que esses casos aí que você falou aí, né? Não tem nada a ver mesmo. Ô, professor, posso fazer uma outra pergunta? Claro. Por exemplo, o senhor falou aí do trabalho voluntário. Uma pessoa ela pode não morar dentro da ecovila, mas fazer trabalho voluntário lá dentro? Claro. Mas Nossa, você tem várias ocasiões que você pode fazer isso. Mutirões. Então, por exemplo, hoje é muito comum, você entra nas redes, né, de ecovilas, convidando para mutirões. Lógico, tem um mutirão, por exemplo, na ecovila, se é uma ecovila muito longe, que também para mim fica complicado, a não ser que eu queira visitar lá, conhecer, né? Aí eu vou então eu posso fazer lá, não viver lá, mas vou lá, eu fico lá uns dias ajudando e volto. Ou então, se for perto da minha casa, vou no mesmo dia, ajudo e volto. certo. Entendeu? Entendi. Não tem problema, né? Tá? Na Clareando, nós somos lá na Clareando, que é do... Hoje sou Hiroshi, né? O Hiroshi é uma pessoa fantástica. E ele que começou, a gente fala a ecovila dele, não é dele, logicamente, né? Mas eu digo assim, ele foi o idealizador, né? Então, precisar de uma ajuda lá um dia, nós fomos lá ajudar, fomos até Piracaia,
não é tão perto, né? Ficamos lá o dia, comemos, almoçamos lá, depois voltamos, né? É que legal. Tem isso. Tem várias formas de ajudar, né? Mutirões, né, que se faça, eles convidam, né? É bonito, isso aí é um costume muito grande que tem e acaba criando um intercâmbio entre as ecovilas. E isso eu estou dizendo no mundo inteiro. Eu estou tendo contato com uma ecovila, depois vocês podem procurar a Tamera, em Portugal, né? Assim que abrir as possibilidades, eu vou visitar lá, que eu quero fazer um dos cursos deles lá em Tamera. Que legal. Né? E depois também quero fazer um curso na sede da GEM, né, da Rede Mundial de Ecovilas, né, que é na comunidade lá de... hoje eu não dormi bem, pessoal, minha cachorra passou mal hoje, Finhorn, na Escócia. Então tem muitos locais para conhecer, né? É uma rede, né? É uma rede e se ajudam muito um ao outro, né? Então, ninguém fica escondendo coisas, soluções, boas práticas, pelo contrário. Você entra no site da GEM, você tem lá material farto, muito material, que você pode usar, que são soluções que eles encontraram lá, né, na África, em tal lugar, tal, de arquitetura, de tudo, né? E eles colocam ali tudo como você pode fazer. Partilhada, né? É o terceiro princípio, né? Partilhar. Né? Então... Se tornar a sua ecovila, se um dia precisar, pode contar comigo. Oh, que maravilha. Fazer isso. Sim, olha, nós vamos ter, inclusive, a primeira construção nossa, que nós vamos ter uma reunião até agora, dia 28, vai ser a casa coletiva. É a primeira coisa que se faz uma ecovila. Então, não se pensa no indivíduo, o principal é o coletivo. Não quer dizer que não se pensa no indivíduo ajudar, se precisar de ajudar, não é isso. Estou falando assim, primeiro faz as coisas que vão servir a todos. Então, a casa coletiva vai ser uma casa que vai servir para quem está construindo ali no primeiro momento, está morando ali enquanto constrói. Se está pagando aluguel, ele vai estar ali morando ali, e depois ele vai poder, né, deixar de pagar aluguel, essas coisas, ele vai construindo com esse dinheiro, vai construindo a casa. Né? Olha o pensamento, né? Está ajudando. Então a gente vai fazendo isso. Quem quiser acampar vai ficar acampado lá e vai construir a casa, quer dizer, vai ter formas aí de ficar. Mas a casa coletiva futuramente vai ser para receber, vão ser várias suítes, né? Com vários quartos, banheiros coletivos, para as pessoas verem, com uma cozinha coletiva muito bem feita, né? Certo? E aí a pessoa vai ficar ali e vai receber ali as pessoas visitantes também. Olha que legal. Né? Então, pode ficar um tempo ali, uma experiência ali de curto período, médio período, longo período, o que for. Né? Então tem isso, tem várias formas. Né? Eu fiquei 3 meses nessa casa coletiva e depois, né, eu tive o meu próprio chalezinho. Depois de 3 meses, eu já passei para o meu próprio chalezinho, que era um local mais confortável, vamos dizer assim, né? Eu tinha minha própria cozinha, tinha tudo. Enquanto no outro quarto, eu tinha só um quarto, né? Embora um quarto super bem, mas eu tinha menos espaço, né? Lá já tinha mais espaço, embora para mim era mais do que suficiente. Então, a gente vive muito bem, com muito pouco. Isso é muito importante também, que a gente percebe numa ecovila, né? Então, é muito, muito interessante isso. Então, só para acabar aqui, né, economia e finanças, né? Então, primeiro, olha só, ele tem a ver com saúde e bem-estar espiritual. Espírito de lugar. Então, isso é muito importante. O que é espírito de lugar? É respeitar, que eu falei, esse lugar tem uma energia muito boa. Então, se você, às vezes, não estava bem ali, você não vai começar a praguejar ali para as pessoas que estão criando um ambiente... Não, você tenta procurar estar bem consigo mesmo, tenta, né, ou conversar com alguém. Então, para não contaminar toda aquela energia boa com as coisas. Então, isso hoje tem pessoas que saem chutando aí tudo, as coisas, né, na cidade, aí você vê, gritando. Não adianta, você tem que estar, né, tem que tentar se centralizar, né? Então,
tem que tentar ficar melhor consigo mesmo, né? Isso é importante. Morte com dignidade também, né? Uma visão interessante. Yoga e outras disciplinas, né? Então tinha pilates, lá tinha yoga que eu fazia, né? Tudo gratuito, tá? Por quê? Porque tinha sistemas locais de troca. Então, professor de yoga, né? Então eu tinha, por exemplo, eu cuidava do jardim do chalé dele, que ele tinha pouco tempo, ele dava muita aula, ele queria fazendo outras coisas também, então eu ia lá, né? E eu cuidava do jardim dele em troca das aulas de yoga. Olha só, tá vendo? Né? Roofing também, né? Que é uma prática também muito interessante. Práticas de comércio justo, né? Então, isso é muito importante, que a gente trocava as coisas, mas com valores similares, né? Por exemplo, olha, eu trabalhando ali 2 horas no jardim, valia ali 1 hora de aula de yoga? Não. Como era o tempo que eu gastava, que era importante, 2 horas de trabalho no jardim, 2 horas de aula de yoga. Era assim. A moeda era o tempo. Entenderam? Interessante, né? Ou seja, o meu trabalho valia tanto quanto o dele. O trabalho que era mais simples, às vezes, né? Valia tanto quanto o dele. A agricultura apoiada pela comunidade, né? Então, todo mundo, né? Chegava em certos períodos que precisavam de um trabalho maior na agricultura, que era plantio, né? Às vezes, quando dava algum problema que você precisava irrigar, precisava fazer alguma coisa, todo mundo ia lá trabalhar, né? Investimento ético, então você tem uma ética, você não investe simplesmente para ganhar dinheiro, né? Vamos investir aqui, né, o nosso tempo nessa questão. Mas por que você quer fazer isso? Tá? Eu vou investir num site, por exemplo, agora. Grande investimento meu. Tempo, né? Conhecimento também, porque eu não sei. Então, como que eu vou fazer um site? Porque eu estou aprendendo a fazer um site. Para quê? Eu quero fazer uma ecovila virtual. Olha, professor, mas como assim ecovila virtual? As pessoas se sentirem morando conectadas em ecovilas, mas de uma forma virtual. É um projeto que eu tenho. Ah, mas para que isso? Você vai vender depois tudo? Não. Um projeto pessoal meu. O que eu quero ganhar com isso? Dinheiro? Nada. Entendeu? Eu quero ajudar a incentivar mais pessoas a viverem em ecovilas. Mas para isso elas têm que ter uma experiência, mesmo que virtual, de como funciona uma ecovila. Ainda mais agora em tempos de pandemia, né? Então, é um projeto. Mas vamos lá. Então, essa aqui é um pouco da contabilidade emergética que eu estou falando para você. A contabilidade não é em dinheiro, né? Ou seja, olha, eu posso ser eu que vou fazer um trabalho super especialista do site da Ecovila, tal. Tá. Então, quantas horas você vai levar para fazer o site? 10 horas. Quantas horas vai valer isso aí para a Ecovila? Então agora vamos conversar um pouco, peraí, porque eu não gastei 10 horas para fazer isso, eu tive que aprender todo um processo, então vamos ver todo o processo que você... Aí dá uma valoração por tudo que foi. Então você teve que aprender do zero a programar um site? Sim, estou aprendendo, tá? Que legal. Mas não é um site, depois eu mostro para vocês, não é um site normal, né? É um site com ferramentas, com instrumentos sofisticados, tá? Tá bom, então não é simples assim, né? Então a contabilidade energética, ela vê que essas 10 horas que eu gastei, na verdade eu gastei muito mais, foram 100 talvez. Aí ele me remunera com o processo como um todo. Então isso é uma contabilidade energética, não vê só, né, aquele período ali, né? Vou dar um exemplo para você. Então, chegou um mecânico lá, o carro do cara estava quebrado, né? Aí ele chegou lá, ele olhou no motor do cara, o cara ligou o motor e tal, ele falou, desliga. Ele foi lá, deu uma batidinha lá, liga de novo, funcionou. Então, quanto que é? R$100. Pô, cara, peraí, você veio aqui, você deu uma olhada,
você ouviu meu motor, você deu uma batida, seu trabalho foi dar uma batida. Ah, meu amigo, mas você não sabe o quanto que eu estudei para entender o problema do teu motor aqui, né? Quanto que essa batida aí, se fosse no lugar errado, podia danificar seu motor, né? Então, essa batidinha tem um custo que está emergético, ou seja, é tudo no que eu aprendi. Entendeu? Então, isso que é o emergente. Entenderam melhor agora o que é essa energia? Né? E considera o processo como um todo. Né? Então, a gente às vezes não dá valor para o trabalho da pessoa, né? Não sabe o que está por trás de tudo isso. Tá? É igual, né? Chegar para você desenhou uma plantinha aí da casa, né? Olha só, né? Pô, vai me cobrar 3, 4 mil reais, né? Então, a mesma coisa, né? Imagina se desenhar uma planta da casa, só falar isso para vocês, né? Vão ficar indignados, né? Então, tem que ter uma... Ecovilas, habitações coletivas, acabei de explicar já para você, né? Por que é importante ter as habitações coletivas, forma coesão. Então, por exemplo, imagina, né? A gente tem cozinha coletiva, todo mundo comendo junto, como era nessa ecovila que eu morei. É muito gostoso, tá? Muito gostoso. Tem desvantagem? Tem. Às vezes você quer comer alguma coisa diferente e tal, mas aí você faz na sua cozinha também. Você não é impedido de fazer na sua, tá? Tem a coletiva, mas se você quiser fazer lá na sua, você faz. Ninguém está transgredindo, entendeu? Ninguém está te obrigando a comer ali na coletiva. Mas era legal, eu gostava. Tinha dia que eu fazia comida minha lá, que eu curtia minhas coisas. Tinha dia que eu gostava de comer na coletiva, conversava, batia um papo com o pessoal. Tinha uma vida social riquíssima. Isolado? Nunca. Pelo contrário, nunca tive tão integrado quanto lá. Né? Então é muito importante. Resolução de conflito. Tinha conflito? Tinha. Como que era? Técnica de consenso. Né? Não se fica lá gritando com o outro, de maneira alguma isso. Não quer dizer que um está bravo com o outro. Mas vai ficar gritando? Não. Vem cá, vamos conversar. Peraí. Olha, o que você fez aqui, por que você fez isso? Queremos entender. Entendeu? Conversa. Né? Certo? Ah, a pessoa volta a fazer. Primeira advertência ela teve. Segunda. Certo? Depois de um certo tempo, terceira advertência, a pessoa fala, ó, essa é a tua última chance. Se você de novo transgredir, você não vai poder continuar mais aqui. Só isso, simples. Tá? É assim. Tá? Então, a pessoa tem a chance, mas ali é tudo adulto, né? E mesmo que se fosse uma criança, já é outro tratamento. É um educativo. A pessoa também é educativo, mas, pelo amor de Deus, você não vai poder ficar, né? As pessoas... Imagina hoje, né? Ver a pessoa lá sem máscara uma vez. Na comunidade funcionaria assim, ó. Uma advertência. Tá? Uma advertência. Não ande sem máscara. De novo, 2 vezes. Terceira vez, tá? Ah, não ouviu? Tchau. Entendeu como que era? Ah, mas o simples uso de uma máscara? Sim. O simples uso de uma máscara podia comprometer toda a comunidade. Então, tchau. Ele seria convidado a sair da Ecovila. Entendeu? Então é assim. As coisas são assim. Então tem uma resolução de conflitos, mas também tem coisas que não se tolera. Né? Cooperativas, organizações, né, corporativas também tem muito isso. Então, lá tinha, né, a nossa cooperativa que ela trocava o excedente. Então, eu produzi, vai produzir bastante alface. E se a gente já vê que vai produzir bastante, né, por mais do que o nosso consumo, que a gente planta, mas planta um pouco para ter excedente. Porque às vezes pode ter uma seca, pode ter um problema que a produção diminui, aí falta comida. Então você sempre planta um pouco a mais. Sobrou, vamos lá. Então você vai fazer trocas ou doar mesmo. Para quem precisa, doa. Para quem pode trocar, troca-se. Eu ia nas fazendas dos vizinhos, né? Ia lá, trocava, com quem quisesse trocar, com quem não podia, famílias muito pobres, doava os alimentos, não só alface, né? Fazia uma cesta, ia lá e passava para as pessoas. Daí as pessoas falavam, o que nós podemos fazer por você? Eu falava, o que vocês quiserem. Um dia quiser visitar a gente lá, né? Aí essas pessoas geralmente vinham lá para fazer algum trabalho para nós lá, junto conosco. Então, tem muito isso, né? E em relação à posta à terra também, né? Título nativo. O que é isso, né? Bom, falar em posta à terra, você falar hoje em propriedade da terra e uso da terra, né? É algo assim que está na Constituição, né?
Então, as pessoas estão muito ligadas a meu terreno, minha área, né? Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando falam, não, nossa terra, nossa área, certo? Então, isso se vê muito em coletivo, ecovilas, até na nossa ecovila que está formando, as pessoas naturalmente se preocupam com as questões ligadas à posse da terra e menos com a comunidade. Aqui, o nome posse da terra indica o seguinte, então como que é? Eu trabalhei, eu quero deixar para minhas filhas, para uma herança, eu paguei aqui, né, ajudei a comprar esse terreno, então tudo bem, mas como que é? Então eu posso, e se eu quiser sair, eu saio, mas eu vendo a terra, meu compromisso está lá no papel, lá está no contrato, eu vendo meu pedaço de terra, né, para a ecovila. Não posso vender para um terceiro? Não. Eu posso até indicar um terceiro para comprar. Mas tem que ser a pessoa tem que ter os perfis da ecovila e seguir toda a ecovila. Eu não posso chegar e vender simplesmente que eu estou precisando vender. Mesma coisa herança. Herdou para meu filho herdou. Só que ele não quer seguir os preceitos da ecovila. Então ele vai ter que vender. É porque herdou que ele vai ficar lá, tá, né, transgredindo as regras da ecovila. Então tem todo um conjunto de regras. Aliás, o regramento é uma das coisas mais importantes. E tudo isso está em cartório, está em tudo legal, não é falado apenas porque falado você sabe dá problema. Está tudo ali. E dá conflitos, sim, sérios, somente em relação a isso. Então, o título, né, da terra e tudo mais, ele está em nome, né, da ecovila, como todos os terrenos, né, você está ali usando ali por aquele período, né, da tua vida, você depois passa para o seu filho e tudo, mas esse conceito todo é que a terra é da ecovila. É muito, muito interessante isso, tá? Você pode vender, claro, sair, quero vender, meus planos mudaram, quero viver na Europa, quero para outro lugar, sem problema nenhum. Eles compram, inclusive eles compram, às vezes se tiver o dinheiro já na hora, para não ficar te empatando, já compra na hora, até facilita, entendeu? Você quer sair? Tal, tá? Geralmente tem uma fila de pessoas que querem entrar na ecovila, tá? É interessante isso, né? Manejo holístico de campos e terra, né, é importante. O que é o manejo holístico? É o manejo da permacultura, que eu vou explicar para vocês, tá? Hoje também devagar, né? A gente faz captação de água, que a gente chama de keyline, né? Que são as curvas de nível e tudo mais. Faz agrossilvicultura e técnicas florestais integradas com a natureza. Também a gente trabalha muito com agricultura sintrópica, sistemas agroflorestais, uma agricultura integrada, né? Então, o que eu falo para vocês, olha, nós temos jardins, sim, mas são jardins comestíveis. Se nós queremos, né, ter uma produção de alimentos, cada espaço ali é valioso. Vai criar animais, né? Você não vai. Para criar animais já tem que ter uma área maior. Então, essa questão de você trabalhar com criação de animais exige, né? Aí depende das regras da ecovila, é desejado ou não. Como a maior parte das ecovilas, né? A nossa, por exemplo, não tem essa questão de regra de ser vegetariano, todo mundo obrigado a ser vegetariano, né? Mas não está previsto, por causa da área dela, não é suficiente para produzir alimento para animais. Galinhas, talvez, para ovos, né? Mas para matar, não. Não queremos que seja criado animais para matar lá. Entenderam? É diferente, né? Não vai ser para matar. Nós não queremos isso, não. E o cuidado dos animais tem que ser muito grande, tem que ser uma outra forma de cuidar. Mas, não sei se entenderam as 7, né? 7 princípios aí, dando exemplos aí das ecovilas e tudo mais, né? Então, vocês podem trabalhar, né? Então, é muito importante o sistema de design, né? Para muitas pessoas, né? Por exemplo, quando fala isso, o conceito de permacultura que a gente está descrevendo é muito genérico e global, que às vezes torna aquela utilidade muito reduzida. Mas, de forma mais precisa, né, esse autor ele vê a permacultura como o uso do pensamento sistêmico
e de princípios de design que proporcionam a estrutura conceitual para a implementação da visão ou do conceito descrito anteriormente. Ou seja, o que você pode fazer é usar outras ferramentas, por exemplo, eu uso sensoriamento remoto, eu uso geoprocessamento, mas eu uso, né, tudo para aplicar os princípios da permacultura. Então, eu uso ferramentas sofisticadas até, mas para aplicar aqueles princípios lá da permacultura. Então, eu estou, de certa forma, ligado aos princípios permaculturais, mas usando ali uma visão, né, mais sistêmica, né, um pensamento sistêmico. Para tanto, deve reunir diversas ideias, habilidades, modos de vida, os quais devem ser reinventados e desenvolvidos com o objetivo de nos tornar capazes de prover nossas próprias necessidades, né? Ao mesmo tempo que aumentamos o capital natural para futuras gerações. Olha só, nós temos que estar sempre preocupados com as futuras gerações. Isso é um princípio básico, né, da permacultura, e hoje o pessoal fala que a sustentabilidade, isso aí já existe na permacultura há muito mais tempo. E no sentido que a gente for mais limitado, mas também importante, a permacultura não se resume apenas à paisagem, ou mesmo às técnicas de agricultura orgânica, ou às formas de produção sustentáveis, ou a próprias construções eficientes, né, quanto ao uso de energia, desenvolvimento de ecovilas. Mas ela pode ser usada para projetar, criar, administrar e aprimorar esses e outros esforços feitos por pessoas, famílias e comunidades em busca de um futuro sustentável. Então, um site, ele pode expressar os conceitos de permacultura? Sim. Desde que uma pessoa compreenda profundamente esses conceitos, ele pode sim, né? E é uma das questões importantes, né? Então, a flor do sistema de design da permacultura mostra as áreas-chave que requerem transformação para a criação de uma cultura sustentável. Então, historicamente, a permacultura tem focalizado o manejo da natureza e da terra, não apenas como uma fonte, né, de ensinar. Peraí, será que eu cortei alguma coisa? Só um minutinho, só. Cortou. Só um segundinho. Então, deixa eu voltar aqui, só cortou aqui. Vocês estão entendendo, pessoal? Não sei se vocês estão curtindo a aula, alguma coisa assim. Estão entendendo a aula aí? Sim, professor. Tá. Então, vamos lá, legal. Então, a permacultura, historicamente, ela tem focalizado o manejo da terra e da terra não apenas como uma fonte, mas também como uma aplicação de princípios éticos de design. Esses princípios estão sendo aplicados agora em outras esferas de ação, voltadas a recursos físicos e energéticos, assim como para organizações humanas. Olha só. Então, frequentemente chamadas de estruturas invisíveis, né, nos ensinamentos da permacultura. Então, por exemplo, depois eu vou falar das zonas em permacultura, para você entender melhor, né? Então, algum desses campos específicos, por exemplo, sistema de design de soluções, que têm sido associados com essa visão mais ampla da Ecovila, né? Espera aí que o meu mouse está aqui, tá? Pelo menos na Austrália, né, mas também tem em outros locais, são mostrados em torno da periferia da flor, como aquilo lá que você mostrou, né? E o caminho evolutivo em espiral, iniciando com ética e princípios, sugere o entrelaçamento desses domínios, inicialmente no nível pessoal e local, evoluindo posteriormente para o nível coletivo e global. Então, tá aí, pessoal. Por isso que, por que, Morelli, você quer fazer uma ecovila virtual primeiro? Para atingir uma zona, quem trabalha com zonas na permacultura, a gente trabalha com zonas. Zona 0 é onde tem mais intensidade de coisas, que é a casa da pessoa, né? Só que tem uma zona que é a mais importante de todas, né? Que é a Z-1. Por que Z-1? Porque quando o Mollison ele pensou nas zonas, ele não pensou numa zona -1, que é o quê? Que é pessoa. Então, o Z-1 espacial, aí, vamos dizer assim, é a pessoa. Então, tem até um site chamado Z-1, né, Zona -1, que é muito legal esse site, depois vocês podem entrar também, que é de uma colega
Eu estou esquecendo o nome, eu já não dormi bem, eu esqueço todos os nomes. São pessoas que eu não convivo diariamente, logicamente, né? São pessoas que eu acompanho, mas eu esqueço o nome. Mas é importante, né? E esse Z-1 é isso, é mudar a primeira pessoa. Não adianta ela querer morar numa ecovila, ela querer ajudar. Primeiro você tem que mudar você mesmo. Então, o caminho evolutivo, em espiral, inicia com a própria pessoa. Tá? Depois vai evoluindo para nível local, pessoal, local, evoluindo para nível coletivo e global. A estrutura em forma de teia de aranha dessa espiral sugere a natureza incerta e variável desse processo de integração. Não é, né, tão certinho como é aqui. Então, essa teia de aranha que vocês estão vendo aqui, né, aqui embaixo, tá, indica que essa espiral não tem caminhos pré-definidos, né? Não é algo... Você pode ter vários caminhos na comunidade para atingir isso, tá? Então, é uma das que a gente trabalha. Então, quando a gente trabalha com rede, né, tá? É por causa disso. Então, você não consegue as coisas sozinho, você trabalha muito mais com redes. Então, permacultura é uma rede de pessoas e grupos difundindo as soluções de design propostas pela permacultura em países ricos, pobres, todos os caminhos, né? Inclusive mais dando ênfase até nos países pobres. Embora não seja uma grande parte reconhecida pelo meio acadêmico, isso está mudando porque se eu sou um professor e eu estou falando de permacultura, né? É porque o meio acadêmico, sim, tem que se respeitar sim a permacultura, os princípios dela, e até, né, exatamente, aprimorá-la, no sentido de técnicas, né, mas não virar mais aí meio só de estudo, né. E tem sido apoiada, assim, pelo poder público, pelo setor empresarial também, tá? Mas ele é muito mais uma coisa silenciosa, ele não é tanto apoiado pelo poder público e não pelo setor empresarial também. Não tem sido tanto ensinado na faculdade, isso é uma aula rara, vocês estão tendo, raríssima, vocês não vão ver provavelmente permacultura no curso mais de vocês de arquitetura, de maneira alguma, infelizmente, tá? Então, talvez a Ana, que está começando o nosso curso, talvez ela fale alguma coisa, mas a maioria não vai. Tanto você falar de permacultura, talvez eles nem tenham estudado isso, tá? Tomara que tenham, né? Mas, dificilmente, no meio acadêmico ele não é muito difundido, né? Então, a permacultura vem contribuindo para um futuro mais sustentável através da reorganização da vida das pessoas, do trabalho das pessoas, em consonância com os princípios de design e permacultura. Dessa forma, estão criando pequenas mudanças locais que influenciam direta e indiretamente ações nos campos de desenvolvimento sustentável, agricultura orgânica, tecnologias apropriadas e planejamento de comunidades intencionais, que é a minha área também. Então, pessoal, vamos dizer assim, é um movimento silencioso, não tem publicidade, porque não é essa forma de publicidade que precisa dar, né? O que precisa ter é uma questão mais, assim, focada, né? Em ação local. Então, nós nos organizamos, auto-organização de grupos, esses grupos se auto-organizam, tá? E depois trabalham para ajudar ações, vamos ajudar tal comunidade, vamos fazer tal coisa. Então, ou até ajudar o próprio grupo em si, porque o primeiro grupo precisa estar forte para poder ajudar outros grupos, né? Então, a ideia é essa. E essa ideia do site do Ecovila Virtual, que depois eu vou convidar um dia fora do horário de aula para mostrar para vocês, porque não tem a ver com a aula, mas não é ético usar esse espaço para isso, né? É um espaço virtual de interação entre as pessoas, né? Mas voltado para outras finalidades, né? Que a finalidade é compartilhar conhecimentos, compartilhar ações, energia e tempo em trabalhos, né? Para o nosso autoconhecimento e também para atingir alguns objetivos em comum. Olha que interessante, né? Então, por exemplo, quem de vocês aí tem uma composteira em casa? Por exemplo, uma ação simples, atitude simples. A Beatriz aí tem composteira em casa, alguma coisa? Eu não. A Ana, a Rafaela. Eu sonho em ter, mas eu não tenho. Então,
Imagina se eu fizer um desafio para... Professor, Então, ó, vou fazer um desafio para vocês. aqui em casa a gente não tem composteira, mas a gente tem um jardim, aí tem uma hortinha e tal, daí a gente coloca ali algumas cascas, semente, a gente procura jogar tudo ali. Isso já é um bom caminho. O composto... E eu percebi que depois de um tempo, qualquer coisa que a gente joga, qualquer semente que a gente joga, tipo, não precisa nem plantar, sabe? É só jogar, ela brota, ela dá. Sim, exatamente. Então, a produção do composto é algo tão simples. Agora, imagine eu falar para vocês, né? Vocês podem comprar uma composteira elétrica, né? Olha que legal. Mas aqui, vamos dizer assim, a gente quer difundir a composteira. Então, não vamos falar para pessoas comprarem uma composteira elétrica. Se eu falar para vocês, como fazer uma composteira com custo zero? Ô, professor, é um desafio, né? Mas dá para fazer? Dá. Mas isso aqui... É que esse aqui não tá na planta 50, né? Então, o custo zero aí, no caso, é você não colocar dinheiro, é colocar a sua energia de tempo, né? Então, eu me coloquei esse desafio. Então, eu moro num apartamento, né? Lógico, tem Ecovila, mas eu moro num apartamento com a minha esposa. E a gente tem uma composteira custo zero. O que é isso, professor? Bom, nós passamos aqui, nós estamos no São Dimas, aqui é uma área que tem muitos restaurantes, tem muitos locais aqui, lanchonetes, tudo, né? Então a gente fez sabe aquelas, são potes, né, de óleo que vem de 10 litros, é grande, enorme, de plástico, assim, né? E a gente pegou e pediu, chegou lá e pediu, olha, quando vocês forem jogar isso aqui, por favor, né? Deixa que nos doem para nós estamos querendo, né? Então compramos não, falamos com eles e eles fizeram nos doaram, né? Os 3 daquelas são, como que eu posso falar assim? São vasilhas grandes, né? Que cabem óleo vegetal, maionese, são embalagens grandes, sabe? São vasilhas que você pega grandes, assim, sabe? Que ocupa, lógico, 50 centímetros por 60, alguma coisa assim, né? Aí a gente conseguiu 3, a gente fez, né? Cortou as 3 certinho, tudo encaixou, né? E aí começamos a produzir o composto. Zero, não custou nada para nós, e inclusive pessoas que são vizinhas nossas, a gente faz isso, a gente pegou até mais. Então o pessoal já está acostumado a dar para nós esses vasilhas. E aí a gente vai, você quer ter uma composteira? Mas tem que fazer isso. Não, olha, só isso aqui. Aí, se tiver algum problema de manejo, você nos avise. Precisa colocar folhas, precisa catar folhas. São ações simples, né? Precisa ter tempo, só um pouquinho de tempo, não é muito, né? 1 ou 2 horas por semana, nem isso. Depende, 1 hora por semana você faz tudo, né? Você está passeando ali com o cachorrinho, já pega folha para levar para a composteira, tá? Então, são coisas simples. Zero, é isso, são ações assim. Então, nesse site, eu vou colocar para as pessoas esses desafios, como que a gente pode ajudar primeiro a nós, e depois, pessoal, então vamos fazer isso agora, ó, como que a gente pode ajudar, né, outras pessoas a terem composteira, tá? Uma outra coisa, principalmente para quem vive em casa, por exemplo, abelhas, né? Abelha sem ferrão, está acabando, a abelha está, não sei se você sabe, mas pelo uso de veneno, por uma série de coisas, está acabando as abelhas sem ferrão. Então, hoje não é eu estou criando abelha para mel. Fui comprar umas coisinhas lá para começar, né, a produção. Aí o cara falou, mas essa abelha que você está querendo aqui não é melífera. Eu falei, eu sei, eu não estou interessado no mel dela. Mas como assim? Não, eu estou interessado na abelha, em preservar a abelha. Porque ela poliniza a nossa produção, que ela, né, os outros benefícios indiretos dela. Então, também, não sei se você sabe, mas na Austrália, por conta do Bill Mollison, né? Você tem cachorrinho, não tem? Não tem gatinho? Eles têm abelhas. Sem ferrão. Não pica. Tá? Então, eles têm abelhas nas casas dele, como você tem cachorro, tem gato. Tem peixes, né? Tem abelhas. Só que as abelhas são livres, logicamente, e polinizam o jardim e tudo mais. Então, mas aí eu vou ter que gastar formando uma colmeia. Não. A gente ensina também nesse site como você formar a sua colmeia, entendeu? Olha que legal.
E depois como você distribuir isso com as pessoas. Então, é muito mais baseado em compartilhamento de conhecimentos e pequenas atitudes que cada um pode fazer no seu apartamento, do que grandes revoluções aí que quer, né? Então a gente muda com... Porque um dos desenhos aqui, ó. Então aqui na... Tá vendo esse bichinho aqui? O que ele é? Né? Mudanças pequenas e lentas. É o caramujinho aí, né? Então tem isso aí. Então essa é uma das coisas que também da permacultura, tá? Então aí hoje tem muito curso de design em permacultura, né? Os PDCs, né? Permacultural Design Course, né? PDCs, né? Em inglês. O curso de design em permacultura é um veículo de inspiração e treinamento. Só que hoje, é uma das críticas que todos fazem, virou muito um comércio. Então hoje, umas críticas, o Bill Mollison, com certeza ele critica isso, né? É assim, se eu fiz um curso, aprendi gratuitamente, como ele deu os cursos gratuitos dele, tá? Imagina assim, eu, Morelli, ganhei o curso gratuito de permacultura. Agora eu vou chegar e vou passar e vou cobrar? Errado. Entendeu? Está errado isso. Eu também deveria passar gratuitamente. Tá? Então, assim como eu recebi gratuitamente, eu também tenho que passar isso gratuitamente. Bom, mas eu vou fazer vamos dizer assim, eu vou fazer um planejamento de uma propriedade para a pessoa ali, usando os princípios da permacultura. Opa, já é outra coisa, né? É uma aplicação, aí eu posso cobrar, que até vai ser as horas minhas de trabalho, entendeu? Mas pelo curso em si, eu não posso cobrar. Então, é uma das coisas, né, que tem que ser entendidas aí. Então, o que impede, né, a sociedade, né, a entender um pouco mais da permacultura, né? Então, está descrito nesse livro Permacultura 1, né, do Homegren, né, que o Homegren foi um dos alunos do Mollison, do Bill Mollison. O homem, embora um ser diferente no mundo natural, está sujeito às mesmas leis científicas que governam o universo material, incluindo a evolução da vida. Tá? Isso ele se nega. Né? Então, ele se nega isso, a se entender, né, que está sujeito às mesmas leis. A extração de combustíveis fósseis ao longo da era industrial, né, era vista como a causa primária da espetacular explosão de crescimento, né? Mas isso não é o correto. Vocês vão ver os problemas que está tendo agora, mudanças globais. A crise ambiental é real e de uma magnitude que certamente transformará a sociedade industrial global moderna de modo sem precedentes. Já está acontecendo. Nesse processo, o bem-estar e até mesmo a sobrevivência da população mundial em expansão estão diretamente ameaçados. Tá? Outra questão, os impactos da sociedade industrial global no presente e no futuro, assim como os impactos do número crescente de seres humanos na maravilhosa biodiversidade do planeta, são entendidos como muito maiores do que grandes mudanças ocorridas nos últimos séculos. Então, o impacto da sociedade global, né, industrial, ela está sendo muito grande em pouco tempo, né, destruindo aí ecossistemas que demoraram milhões de anos até. Né? Apesar da inevitável natureza singular das realidades futuras, o esgotamento fatal dos combustíveis fósseis dentro de algumas gerações resultará no retorno gradual aos princípios de design de sistemas observáveis na natureza e nas sociedades pré-industriais. Não quer dizer que vai voltar para o primitivo, pessoal, mas quer dizer que nós vamos ter que estar voltados para outras formas de produção de energia, de viver. Tá? Então, vai caracterizar por sermos dependentes de recursos e energias renováveis. Vamos ter que começar a trabalhar muito mais com isso. Então, a permacultura, né? E quem trabalhar, que for um arquiteto, né, que trabalhar aí com design permacultural, ele vai estar já, né, não é se antecipando, mas vai estar trabalhando, primeiro, para amenizar toda essa crise ambiental que está tendo. E segundo, né, do que é necessário até para a sobrevivência, né, vai estar ajudando, né, do que é na futura sobrevivência.
Então, por exemplo, assim, a permacultura é baseada na hipótese de uma progressiva redução do consumo de energia e recursos. Vocês viram, né? Perguntei para vocês, né? Vocês viram já uma lavadora de roupa movida a pedal? Né? Então, entre nos grupos de permacultura, vocês vão ver até como fazer uma. Tá? Bombeamento de água por pedal? Também. Né? Bombeamento de água por pedal. Você tem um poço, você bombeia pedalando. Pessoas ficam com saúde, né? Não gastam energia, não são dependentes de energia, tá? E vivem muito melhor. Tá? Então, esse é futuro de energia decrescente, para enfatizar a prioridade da energia no destino humano e a menos negativa, mas clara descrição de que alguns podem chamar de declínio, contração, decadência e morte. Né? Então, esse futuro de energia decrescente pode ser visualizado como uma gentil descida depois de um divertido voo de balão que nos traz de volta à Terra, nossa casa. Olha só que interessante. Então, o homem, né, quis fazer essas aventuras, aprender. O petróleo permitiu isso, toda a tecnologia, mas isso não vai levar ele muito longe. O voo de balão é conhecido por não ser muito longo. Tá? Ele tem aí ele cai mesmo. Então, é claro que a Terra tem se transformado pela ascensão energética da humanidade, fazendo... Opa! Oh, meu Deus! Peraí, pessoal, tem que trabalhar. Fazendo o futuro tão desafiador e tão interessante quanto qualquer período da história, aceitando abertamente tal futuro como inevitável. Temos uma escolha entre uma temível cobiça, elegante displicência ou adaptação criativa. Tá? Então, tem muitas pessoas que estão fazendo, né? Vocês viram isso, né? No próprio período da pandemia, os ricos estão cada vez mais ricos, né? Tem as pessoas que são displicentes com tudo isso, ou então uma adaptação criativa nós vamos fazer. Isso é o que nós precisamos, uma adaptação criativa. Sermos criativos em criar outras oportunidades, né? Então, nós temos que trabalhar, né, com diversas fontes. E existe um débito claro e especial, o trabalho publicado pelo ecologista norte-americano, que é o Odum, né, que é nós, sou ecólogo, nós seguimos o Odum, né, a contínua influência do trabalho do Odum na evolução das próprias ideias desse autor, né, que é o Holmgren, né. Então, ele trabalhou permacultura, princípios e caminhos além da sustentabilidade. Além das obras e artigos de David Holmgren, coleção de artigos e apresentações, que é muito interessante porque fala e mostra claramente os limites energéticos que existem no planeta. Tá? Ou seja, a festa acabou. A questão da abundância de energia, tudo, tá? Ela foi uma ilusão, durou um pouco tempo ali, permitiu coisas fantásticas, outras nem tanto, mas está chegando ao fim. Agora, né, cabe a nós, e vocês, são a geração futura, a pensarem claramente, né, e atuarem principalmente, não é só pensar e falar, é a ação que nós precisamos, né, trabalhar com um outro nível, com outra arquitetura, mais voltada com bioconstrução, com aproveitamento energético, tecnologias mais acessíveis, né? Então, vamos trabalhar com um lugar que tem sensor disso, sensor daquilo, tem até medo, tanta coisa nada que vai ter que ter, né? Simples, coisas mais simples, soluções mais simples, né? Então, é isso que eu convido vocês a conhecerem. Hoje vocês tiveram assim, né, um pezinho ali na permacultura. A permacultura é muito ampla. Eu digo que eu estou, após 2 décadas, até mais de conhecimento, estou aprendendo muita coisa em permacultura. Tenho todo dia descobrindo alguma coisa nova dela. Então é muito, tá? Muito mesmo. E aqui esse artigo que eu vou compartilhar com vocês, né, que como falou, é gratuito, né? Ele pode ser colocado, é para vocês começarem a ler, introspecção, né? E alguns livros colocar para vocês, leiam ali no começo do dia de vocês. Eu quero me transformar, leiam no começo do dia. Reserve 10 minutinhos. Leiam, que vai ser transformador na vida de vocês, né? Na faculdade não ensina isso, né? Mas olha só, vocês estão num curso que é o primeiro
no Brasil a ter pós-graduação em design de ecovilas que usa permacultura. Isso é um marco, né? É um marco. Isso não tinha, tá? Então, é o primeiro curso. E isso é uma coisa assim, muito importante para nós, porque traz, né, o conhecimento da permacultura que estava restrito a pequenos grupos, né, da comunidade e tudo mais, para o meio acadêmico. E daí difundir, né, porque nós estamos vendo a necessidade desses novos profissionais terem essa visão. Então, nós queremos também, né, disseminar esse conhecimento nesse meio acadêmico e que eles façam uso, né, desses princípios, principalmente. Por isso que essa aula, né, no curso de vocês aqui, que tomara que não seja só aqui que vocês vejam, né, que vocês tenham outras disciplinas que falem, cite pelo menos a permacultura, mas eu não creio que isso irá acontecer, viu? Tá? Mas é uma das coisas. Entenderam um pouco sobre o princípio da permacultura? Vocês entenderam, pessoal? Sim, professor. Então, e uma questão principal aqui, né? Eu vou passar para vocês lerem tudo, né? Como que a gente aplicar? Então, eu vou convidá-las, né, a também fazer parte dessa comunidade, essa ecovila virtual, que não tem fronteiras, que não tem... Vocês lembram na aula passada, quando nós falamos de ecovila? Ecovila pode ser um bairro, né? Você está num bairro aí, ou está numa cidade, e as pessoas estão vivendo a partir da casa delas, mas tem conexões, né? Então, imagina assim, que nós estamos no mesmo bairro aqui, para facilitar trocas locais, né? Estamos vivendo no mesmo bairro, mas nós podemos trocar trabalho. Olha que legal. Eu sou por exemplo, eu sou um professor, né? Eu posso dar aula de determinado reforço para determinada pessoa e a pessoa me pagar com pão. Olha que legal, né? A Ecovila funciona assim, né? Mas por que não pode funcionar, então, na cidade? A cidade pode ser uma Ecovila? Né? Não, a cidade pode conter uma ecovila, de acordo com as regras atuais dela, não, mas nada impede que pessoas, né, façam da casa dela elementos de uma ecovila maior. Está entendendo onde que eu quero chegar? Então, a gente, a partir de uma ação local da própria casa da pessoa, a gente pode ir expandindo uma rede, né? E a partir dessa rede a gente conseguir atuações, né, nessa ecovila virtual, trocando, fazendo desafios, fazendo, né, então aí disseminando esse conhecimento para todos. É isso, né? E aí, quando for o lançamento da ecovila virtual, eu vou convidar vocês, né? Aí vocês estão convidados já a fazer parte disso, tá? Então é uma das coisas. E vocês vão ser um dos primeiros a usar uma das ferramentas de trabalho coletivo, que eu tenho que testar. Então, o trabalho nosso do Parque Itaim, eu quero usar algumas ferramentas desse site para ver se estão funcionando legal para o trabalho coletivo que a gente vai fazer. Tá? Então, parando um pouco da permacultura, falando um pouco agora do trabalho de vocês, todo mundo está preocupado, eu vi a Ana falando, né? Tá, muita coisa, né? Acumula, né? Acumula, e quando a gente está sozinho, não é o caso, né? Esse trabalho não está sozinho, não se sintam sozinhos, não se sintam angustiados, pelo menos nessa disciplina aqui, e nenhuma outra, né? Mas, pelo menos essa disciplina é coletivo o trabalho. Então, imagina uma coisa que você não tem que fazer sozinho, né? Que você pode fazer junto. Não quer dizer que você não vai trabalhar, mas que você vai poder trabalhar menos e mais eficientemente. É como naquela ecovila que eu vivi, né? Trabalhar 4 horas por dia e as coisas fluíam muito bem, obrigado. Tínhamos uma vida altíssimo nível, qualidade de vida, tá? Não nos faltava nada, tá? Pelo contrário, tínhamos em abundância e vivendo simples, de uma forma, não quer dizer tosca, né? Simples, mas tínhamos coisas que muitos da sociedade não tem hoje, infelizmente, a maioria não tem. Então, esse simples quer dizer, vida simples é uma escolha pessoal, tá? Então, é algo que você faz de forma voluntária, né?
Então, a gente vai também fazer isso na disciplina, começar a aplicar isso. Então, como esses exemplos lá do trabalho. Eu vou dar uma olhada hoje melhor lá nos trabalhos, como que estão os arquivos lá, né? Para a gente começar a trabalhar na próxima aula, né? Já não vou falar tanto, mas vamos trabalhar juntos. Tá legal? Não só na próxima aula. Todos, hein? Agora a Luana também entrou, vi que a Luana também entrou, né? Então, também, Luana, tem que participarmos todos da aula, né? São as regras aqui. Se não participa da aula, tem que assistir lá e deixar comentário lá na aula gravada, tá? É uma das... Lembra das regras das ecovilas? Nós temos regras internas aqui também, né? Que eu falei numa das aulas, tá? Quem perdeu a aula, tudo bem, perdeu a aula, mas para ter presença, vai assistir a aula gravada, tá? Vai comentar. Por exemplo, a aula passada eu não vi lá, pelo menos lá está na estatística do site, 0 views. 0 views, ninguém viu a aula passada. E muita gente faltou. Então, vá lá ver, tá? Senão, não terá presença, certo? Assim como nas demais. Então, as questões são regras. Por quê? Porque senão eu vou estar sendo injusto com quem está presente, com quem está se acordando cedo, com quem está indo. Então, são regras que têm que funcionar aqui. Aí o trabalho está lá. Contribuições. Também a nota vai ser relativa às contribuições que cada um está dando. Eu não vi contribuição de ninguém, não. Estou falando da pessoa tal. A pessoa tal não vai ter nota, hein? Cuidado. Tá? Ela não vai ter nota. Se ela não contribuiu, por que ela vai ganhar? Então, são coisas que estão pesando. Então, ao mesmo tempo que o trabalho conjunto ajuda, mas não quer dizer que nos permite ficar de braços cruzados, deixando que os outros façam o que é nosso dever. Né? Não. Vamos fazer compartilhando, trocando ideias. É a forma de trabalho, né? Não do futuro, é a forma necessária já atual. Tá? Você tem que aprender porque é a forma como se trabalha em empresas hoje, empresas que estão mais já à frente, e é a forma que vocês devem trabalhar nos escritórios de arquitetura de vocês daqui para frente, né? Quando se formarem. Não existe outra forma sem o trabalho colaborativo. Tá? Então, essa é a mensagem. Alguma dúvida de vocês em relação ao trabalho? Então, eu vou preparar o site, tá? Vou deixar as ferramentas lá. Nós já temos o Teams como uma ferramenta colaborativa, mas o site ele vai permitir formatar esse trabalho. Entendeu? Para mim é um desafio também, porque eu tenho que desenvolver a ferramenta, né? Mas eu vou fazer isso essa semana, já pensando, né, em como fazer isso também para o site. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode até ser um pouco atrasado, mas sabe aquele questionário que você pediu para a gente fazer sobre as pessoas, as percepções que as pessoas têm do Parque Itaim? Sim, sim. Ainda está valendo, né? Claro, precisamos fazer urgente, inclusive. Tá. Tá? Mas precisa ser muitas pessoas, porque eu consegui no máximo umas 10 pessoas. Não, mas você não precisa. Então, a questão não é pessoas agora. Uhum. Ótimo se conseguiu pessoas. A questão da percepção é nós fazermos aquelas questões, nós precisamos formular as questões. Isso, eu estou fazendo através do Forms, sabe? Que legal. Então, exatamente, mas aí, veja só, que está faltando, o que está essas aulas? Eu preciso dar conteúdo, aquilo que eu expliquei para você, eu preciso dar um pouco de conteúdo, tá? Preciso dar um conteúdo e precisamos depois ter aulas que são verdadeiras sessões de trabalho, certo? Aulas que são sessões de trabalho, como que a gente vai usar o horário da aula para trabalhar, né? Porque vocês estão com muito trabalho, muita coisa, mas se eu também só uso as aulas para trabalhar, daí também fica difícil para a gente dar toda a matéria. Tem muita coisa para aprender. Então, eu tenho que ir mesclando, né? Então, por isso que vocês vão ter que usar um pouco da aula do horário fora, extra classe para vocês, que é o horário das tarefas, para fazerem, mas a gente pode dinamizar muito isso trabalhando naquela forma lá conjunta. Que eu vou pegar? Vou pegar tudo que vocês colocaram de questões e na próxima aula vamos já produzir esse formulário. Se você já começou a fazer, ótimo. A Ana também tinha feito já, né, Ana? Vamos fundir esses formulários, entendeu? Num único, mas decidido por todos, ó, né, que tiverem na aula, né? Todas as pessoas,
falta a Hanna, né? Hoje não veio a Hanna. Então a gente tem que pegar. A Luana entrou agora de pouco, né? Também. Tem que acordar cedo, mulher. Vamos lá. Então, nós vamos. Tô brincando com ela. E aí, tá? Nós vamos aqui pegar, né? E fazer um trabalho coletivo mesmo. Então, na aula que vem, na quarta-feira, na sexta-feira, já é trabalho, tá? Trabalho coletivo, tá bom? Tá? Tudo bem para vocês? Tranquilo. Tá Sim, legal. professor. Tá, vamos dinamizar isso que, né? A gente tem que aprender a trabalhar cooperativamente. Não é uma coisa simples, né? Uhum. Estamos começando agora, né? Tá? Mas vamos lá. Então, olha, tenham aí uma ótima semana para vocês, tudo de bom. E qualquer dúvida, vocês podem também perguntar para mim no WhatsApp, ou se quiser até do grupo, né? Ou até particularmente, se quiser alguma coisa mais específica, mais pessoal. Tá bom? Tá bom. Tudo bem, então? Olha, um grande abraço a todos e vamos procurar aí, quem quiser, né, ler mais sobre a permacultura, né? É muito importante que tenhamos esse contato com a permacultura, tá? E Esse aí... arquivo vai ficar lá, professor? Oi? Esse arquivo vai ficar lá? Que você mostrou pra gente hoje? Sim, sim. Tá. Não só esse, como o próprio livro do Permacultura, Introdução à Permacultura também. Eu gritei, né? Desculpa. Não tem problema nenhum. Professor, posso falar com o senhor um minutinho? Claro. Daí, o senhor parar de gravar. Ah, tá, entendi. Tá gravando. Eu acho que eu parei de gravar, não parei? Pra mim ainda parece que tá gravando. Ah, tá gravando ainda. Bom, obrigado.